Pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui para a realização de mais um webinar do Grupo IN. São 10 horas, o pessoal está chegando, já temos um volume de participantes muito bom. Né? Vamos respeitar para quem chegou no horário, vamos começar no horário. Tá? Vou rapidamente só apresentar aqui o Grupo IN. Tá? Então, atualmente, nós somos o Grupo IN, formado por 4 empresas, né? A Inteligência de Negócio, que é Master Reseller da Click, ok? A INGov, né, focado no mercado de governo com Click, também é um braço muito importante da empresa, assim como a academia, né, onde nós fornecemos todos os treinamentos, as capacitações necessárias, né, para um projeto de BI/Analytics com sucesso, né? A gente sempre nunca podemos esquecer o fator pessoa, né? Tecnologia, dados e pessoas, ok? E a empresa mais nova do grupo, não tão nova assim, né? Já está indo para o seu, começando o seu 4º ano, né? Que seria a A10, né? E o que seria a A10, né? É uma empresa do grupo, né? Focada no Analytics como um todo, né? Então, podendo até mesmo completar projetos, né, de clique, né, com soluções como, né, RPA, por exemplo, a infraestrutura, né, Cloud as a Service, serviço de da equipe do suporte, dentro de outras soluções que ao longo do tempo no nosso canal vocês podem ir vendo e conhecendo um pouquinho das soluções e a qualquer momento nós ficamos à disposição, tá? Hoje, eu acho que nós temos um webinar bem interessante, né, do ponto de vista de clique, né? Então, seguiremos com a primeira agenda, né, que seria novidades do ClickWord, né? É sempre muito bacana, né? O ClickWord, para quem não está familiarizado com o nome, né, é o antigo Connections, né? É o evento global da Click, onde se reúne todo o time da Click, todos os clientes, todos os parceiros para troca de experiências, de cases e principalmente, né, ouvir, né, o que a Click está pensando, que rumos que a Click está tomando, né, o que ela entende de tendências de futuro, como a sua tecnologia vem evoluindo muito rapidamente e agregando valor no dia a dia, tá? E aí, com isso, né, quem vai ser o nosso apresentador é o arquiteto de soluções, especialista da Click, o Guilherme Leite, tá? Então, ele vai fazer todo esse overview para a gente. Eu acho que vai ser uma manhã bem rica e com bastante informação. E, na sequência, né, o Rodrigo Lozano, né, que é o arquiteto de soluções do Grupo IN, o especialista em Click, tá? Vai mostrar um pouquinho desse add-on, né, um produto novo da Click, né, um add-on para projetos em ClickSense, seria o Click Alert. Né? Estou tentando não dar nenhum spoiler aqui, né, que sempre dá vontade de explicar um pouquinho, mas vamos deixar a palavra com eles, ok? Então, Guilherme, chamo para você a apresentação, fique à vontade, né? E, pessoal, podem fazendo perguntas, ok? Tanto no chat, tanto no YouTube, quanto aqui no Zoom. Eu vou respondendo algumas ali no meio da apresentação e, no final, a gente coleta essas perguntas e faz um bate-bola ali com o próprio Guilherme e o próprio Lozano, tá bom? Um bom evento a todos, espero que aproveitem e, por favor, quanto mais interagir, mais rico fica o nosso evento, tá bom? Guilherme, deixo contigo a palavra, por favor, fique à vontade. Legal, obrigado, Érico, obrigado pela apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Pronto, acho que vocês estão vendo aqui já o slide. Bom, primeiro... Legal, obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Érico. Obrigado, IN, pelo convite para participar desse webinar. Obrigado a todos também que estão no YouTube assistindo aqui este evento. E hoje, como o Érico comentou, eu vou falar um pouquinho do ClickWord, que é o evento que a gente tem da Click. Eu vou trazer aqui os principais pontos importantes que foram passados nesse evento da Click. Para quem não conhece, o ClickWord, como o Érico comentou, antes chamado de Connections, é um evento anual que tem aqui na Click, onde a gente convida clientes, parceiros, prospects a participarem desse evento, onde a gente tem diversas palestras dos nossos executivos da Click,
mostrando tanto o que nós estamos fazendo, quanto as novidades, o que a gente está vendo para o futuro, o que a gente vai trazer de novo e como que a gente vai solucionar problemas para os nossos clientes. Esse evento, ele normalmente tem acontecido nos Estados Unidos, em algumas cidades dos Estados Unidos, são 2 dias de evento. Esse ano, em especial, agora que a gente está nesse novo normal devido à pandemia, foi um evento totalmente online. Se por um lado teve a questão de não ter tido tanto networking, você não conseguir comunicar com as outras pessoas, conversar, por outro lado teve um ponto muito positivo que esse evento foi totalmente gratuito e aberto a todos. As pessoas podiam se cadastrar e participar desse evento e ver as palestras, assim como os webinars e todas as sessões dentro do evento. Esse evento ele ainda está disponível, se vocês tiverem interesse, vocês podem se cadastrar para poder visualizar as palestras que estão ali sob demanda, as palestras gravadas. Se alguém tiver alguma dúvida, envie um e-mail, converse aqui com o pessoal da IN para auxiliar, mas o evento ainda está disponível para vocês que querem dar uma olhada, entender um pouquinho mais. E nesse evento foram 2 dias e tudo que a gente falou bastante sobre as mensagens da Clique, o nosso direcionamento. Mas antes de falar exatamente, de todas as mensagens, acho que é importante falar exatamente quem é a Clique e o que nós fazemos. Isso é sempre importante frisar. Nós já fomos conhecidos por uma empresa de analytics. Hoje tem o ClickSense, que é um dos nossos produtos dentro do nosso portfólio. Ele resolve toda a parte de analytics, mas nós somos uma empresa, podemos falar, somos empresas de dados. Nós ajudamos organizações a acelerar o valor de negócio deles através dos dados. A gente tem hoje uma plataforma que eu vou mostrar para vocês a seguir, completa de produtos, de ponta a ponta, onde a gente consegue mover os dados do cliente, trabalhar essas informações e gerar uma ação no final para ele. Que isso eu acho que é o mais importante, né? A gente pode ter os dados, mas a gente precisa de alguma maneira tomar uma ação em cima desses dados. E como que nós fazemos isso? Como que nós ajudamos as organizações a acelerar o valor delas? Basicamente, a gente, com os nossos produtos, com o nosso conhecimento, com os nossos parceiros, nós diminuímos o gap, a distância entre os dados relevantes e os dados acionáveis. O que são dados relevantes? O que são dados acionáveis? Imagina que na sua empresa hoje você tem inúmeros sistemas, inúmeras plataformas, mainframes, banco de dados, e vocês precisam colocar essas regras de negócio em cima desses dados para trazer alguma informação. Essas informações são os que a gente chamamos de dados relevantes. E a gente precisa transformar esses dados relevantes em um dado acionável, um dado que esteja disponível ao usuário. E uma vez que a gente tem esse dado acionável, a gente precisa transformar esse dado acionável em um insight acionável. Então a gente consegue diminuir a distância entre um dado acionável que está disponível para o cliente, para ele poder verificar um insight e tomar uma ação com esses dados. E claro, tudo isso a gente diminui o gap também entre o investimento e o valor. O investimento que o cliente faz em cima dessa plataforma e o valor que ele tem com todas essas informações para ele. E como que nós fazemos isso? Como que nós atendemos e conseguimos diminuir o gap entre os dados relevantes, dados acionáveis e os insights acionáveis? Hoje, dentro da Click, isso foi muito mostrado dentro do evento, nós temos uma plataforma de integração de dados e uma plataforma de analytics também. Então, entrando um pouco mais de detalhes na plataforma de integração e analytics, seria exatamente o que eu mostro aqui nesse slide. A gente tem uma plataforma de ponta a ponta, onde aqui à esquerda eu tenho a parte de integração de dados e à direita a parte de analytics. Pensando num fluxo dos dados dentro de uma empresa, eu tenho os dados em inúmeros sistemas, em mainframes, e eu vou normalmente replicar, até uma tendência do mercado, mover esses dados para a nuvem, por exemplo, e eu preciso fazer essa replicação desses dados para algum local e automatizar também a criação de um DW, de um Data Lake. Então, nós temos produtos específicos nessa parte também. Uma vez que os dados já foram replicados, já estão automatizados em um DW, eu preciso deixar esse dado disponível e acionável para o usuário. Então, nós temos uma ferramenta de catálogo de dados, onde nós vamos ler esses dados das diversas fontes e catalogar, deixar esses dados disponíveis de uma maneira fácil para os usuários conseguirem obter as informações desses dados. E depois vem a outra parte da plataforma, que é a parte de analytics, onde temos a questão de visualizações, onde entra o ClickSense, todas as análises, e na ponta a parte de alertas e conversacional, que é justamente você receber as informações para você, que estão dentro dos seus dados,
e você conseguir conversar, se comunicar com seus dados, fazer perguntas para obter respostas. Outro ponto que foi passado também nesse ClickWord, mas isso para quem acompanha os antigos Connections, para quem acompanha a Click, sabe que a Click sempre acompanhou as tendências do mercado, aquelas necessidades que hoje o mercado vive e também as necessidades futuras. Então a gente sempre proveu soluções para prever problemas que as empresas poderiam ter, problemas que a gente poderia solucionar no futuro. E se a gente olhar hoje o mercado, tem uma tendência que já vem há algum tempo, que é a questão de movimentar esses dados para a nuvem, movimentar esses dados para um Snowflake, para uma Amazon, para o Azure, por exemplo, e ter essas informações lá. Então é por isso que hoje a gente fala que a gente é um provedor completo de SaaS, porque hoje é possível ter o ClickSense Enterprise em uma nuvem da Click. Hoje vocês conseguem fazer um deploy fácil, e eu diria que em minutos, em 5 minutos depois que o cliente compra uma licença, ele consegue começar a usar o ClickSense dele Enterprise na nuvem, de uma maneira fácil, já começar a importar os seus dados e fazer as suas análises. Outro ponto que foi muito comentado no próprio ClickWord é a questão que hoje os clientes podem mover os seus aplicativos de ClickView. ClickView é um outro produto que nós já trabalhamos há muito tempo. Então, fazer uma modernização dos seus aplicativos de ClickView e adotar o ClickSense, mover os aplicativos de ClickView para a nuvem da Click conforme o seu ritmo. Tem até um programa de modernização que foi muito comentado também, onde o cliente pode adquirir o ClickSense, mover seus dados para a nuvem e mover inclusive aplicativos de ClickView para a nuvem e consumir esses aplicativos direto no SaaS da Click. E o que o cliente tem de vantagem em utilizar o nosso produto SaaS, em utilizar a nuvem da Click? Primeiro ponto, como eu comentei, é a facilidade, é a agilidade que eu consigo fazer um deploy na nuvem, já começar a usar e começar as minhas análises. Toda a questão de custos, eu não tenho que prover um custo de infraestrutura, um custo de pessoas que vão gerenciar e fazer backup dos meus servidores internos, quando eu tenho servidores on-premise. Claro, toda essa solução ela é rápida e escalável dentro da nuvem da Click, para atender a performance e necessidade do cliente. E tudo isso que eu estou falando agora, de ter essas informações em SaaS e falando sobre a nossa plataforma como um todo, todos os diversos produtos que nós temos, isso vai de encontro ao que nós chamamos dessa mudança de um BI passivo para um BI ativo. O que é um BI passivo? O que é um BI ativo? Quando a gente olha para o nosso Business Intelligence, para o BI tradicional, o que nós temos? Um conjunto de bases de dados já pré-configurados, então eu tenho ali o meu DW, por exemplo, com todas as informações para o meu negócio, e às vezes aquilo foi um projeto que levou alguns meses para ser feito, e no final tem uma informação que é difícil para o usuário buscar, que é difícil para ele encontrar, e às vezes a informação que está lá, ou ela está desatualizada, que é de 1 ou 2 dias atrás, ou já nem responde mais uma pergunta de negócio, porque a gente sabe que hoje o negócio ele é muito dinâmico. Então, a cada dia eu preciso de uma resposta nova para tomar uma ação nova. E a mudança que nós oferecemos com a nossa plataforma é essa mudança desse BI tradicional para um BI ativo, onde a gente tem uma inteligência por trás dos produtos, a gente consegue movimentar em tempo real, com uma tecnologia que nós chamamos de Chain Data Capture, os dados que estão em uma base para os dados na nuvem, facilitando e tendo os dados sempre atualizados. E com demais produtos dentro da nossa plataforma, a gente consegue proporcionar aos usuários encontrar as informações de uma maneira fácil, de uma maneira simples, começar a criar suas análises. E um ponto que é interessante existe até um produto, dando um pouquinho de spoiler do que o Lozano vai falar, que é o nosso Click Alert, onde o usuário não precisa buscar informação, buscar os seus dados, a informação chega a ele. Mais para frente o Lozano vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Dentro do ClickWord, dentro desses 2 dias de evento que nós tivemos, foi muito falado tanto essa parte que eu passei de posicionamento da Click, o que nós estamos fazendo, toda essa questão de SaaS, de mover os dados para a nuvem, e foi falado em detalhes tanto da parte do QDA, que a gente fala, que é o Click Data Analytics, como onde tem o produto ClickSense, o Alert e outros produtos, como foi falado também do Click Data Integration, que são os produtos que fazem toda a parte de replicação de dados e catalogação desses dados. Hoje eu vou focar na parte do Click Data Analytics e para mostrar para vocês o resumo do Click Data Analytics, aquilo que foi passado no ClickWord,
Eu vou até pegar um pedaço da apresentação do Josh Good. Josh Good é o vice-presidente nosso de produto e marketing, da parte de Data Analytics. Nessa apresentação dele, ele fez uma apresentação onde ele comentou as 5 coisas favoritas dele que estão no nosso produto, que estão na parte do Click Data Analytics. Quais são as 5 coisas favoritas do Josh? O primeiro ponto é ter tudo em um único hub, ter muitas visualizações, tipo de visualizações que é até difícil de contar. Uma tecnologia que é muito importante, que é o Dynamic Views, que foi incorporada no ClickSense, ou Click Alerting, e também NLP para perguntas complexas. Eu vou passar aqui ponto a ponto para poder explicar para vocês, começando por ter tudo em um único hub. Hoje, com o nosso produto SaaS, é possível não ter somente aplicativos de ClickSense, para eu conseguir visualizar e criar esses aplicativos, como eu consigo ver os meus aplicativos de ClickView, que já foram criados dentro do hub do Sense, dentro do hub do SaaS. Eu consigo distribuir os aplicativos que eu já tenho aqui on-premise, por exemplo, da minha base de ClickView e visualizar esses aplicativos, consumir na nuvem da Click. Eu vou abrir aqui o navegador para vocês, para mostrar isso na prática. Eu estou abrindo aqui agora exatamente o meu tenant da Click, ou seja, a minha instância SaaS do meu ClickSense Enterprise, aquela que eu comentei que em alguns minutos eu já consigo criar e começar a usar. E quando eu entro aqui nesse meu tenant, na minha instância do SaaS, eu vejo que eu tenho diversos aplicativos disponíveis para mim, para esse usuário. E eu consigo ver que eu tenho alguns aplicativos que são de ClickSense, mas eu também tenho aplicativos que foram distribuídos e são aplicativos de ClickView. E aí, quando eu vou abrir esse aplicativo de ClickView, para um usuário que já está acostumado, já está habituado a trabalhar com ClickView, já é um cliente antigo, quando ele entra nesse aplicativo, a experiência que ele tem de navegabilidade, os gráficos, tudo que ele consegue fazer no aplicativo é exatamente a mesma que ele tem dentro do servidor de ClickView dele. Ou seja, ele não perde em nada na hora de fazer suas análises, na hora de extrair as informações do seu aplicativo que já existe, que é o aplicativo de ClickView. E o interessante é, o cliente pode mover os aplicativos de ClickView para a nuvem da Click, e aos poucos, caso ele adote um programa de modernização e comece a usar o ClickSense, ele pode, ao seu ritmo, ir migrando esses aplicativos de ClickView para ClickSense, e aqueles que ele ainda não migrou, ele pode visualizar os aplicativos prontos e atualizados de ClickView direto no hub da Click. Outro ponto que é interessante destacar aqui no hub da Click, dentro do ClickSense Enterprise SaaS, é a questão dos gráficos. Hoje eu consigo, de uma maneira fácil, eu, Guilherme, como usuário, adicionar diversos gráficos nessa área, e são gráficos de diferentes aplicativos. Então, aqui eu tenho um gráfico que vem de um aplicativo que mostra os cortes de carne, eu tenho um gráfico que mostra aqui do Beginner's Tutorial. Então, eu tenho diferentes indicadores na minha tela e eu consigo acompanhar os diferentes indicadores da minha empresa em um único local. O usuário, o cliente, ele não precisa mais ficar entrando em vários aplicativos para ver os diversos indicadores, indicadores de logística, indicadores de vendas que estão espalhados em vários aplicativos. Hoje eu consigo centralizar e eu, como usuário, consigo construir e adicionar esses gráficos aqui para mim, para que eu visualize de uma maneira fácil. E claro, se eu quiser explorar mais informações desses gráficos, entender o que está por trás, a atualização, eu consigo simplesmente clicar no gráfico e depois pedir para ver esse gráfico dentro de um aplicativo. Eu vou ser direcionado para o aplicativo e aqui eu consigo explorar, utilizando o nosso motor associativo e tudo que a gente traz de tecnologia por trás do ClickSense, para poder explorar esses meus dados de uma maneira fácil. Outro ponto, voltando para a apresentação do ClickWord, outro ponto que o Josh ele destaca é a questão que hoje nós temos muitos tipos de visualizações dentro do nosso ClickSense. Ele até faz uma brincadeira que são tantos tipos de visualizações, de maneiras que a gente consegue modificar e mostrar os gráficos no ClickSense que até é difícil de contar. Eu vou mostrar para vocês esse aplicativo que é o chamado aplicativo Visualization Showcase. Para quem tiver interesse e quiser visualizar depois, ele está no nosso site público que é o demos.click.com. Procurem pelo aplicativo Visualization Showcase. E o que tem nesse aplicativo Visualization Showcase? É um aplicativo que mostra os diversos tipos de análise e tipos de gráficos que nós conseguimos ter dentro do nosso ClickSense, com as últimas novidades. Ele mostra também a facilidade que a gente tem por trás de cada um desse tipo de gráfico, as modificações que a gente consegue fazer.
Aqui nesse exemplo, eu estou nesses gráficos onde mostra algo que foi inserido recentemente, que é a linha de tendências, onde eu tenho não só linha de tendência linear, mas eu tenho exponencial, logaritma e polinomial. E o usuário consegue criar essas linhas de tendência dentro dos seus gráficos. Eu não preciso mais fazer uma expressão, um desenvolvimento grande para poder chegar numa expressão, numa medida para adicionar uma linha de tendência. Eu consigo editar aqui esse gráfico, clicar com o botão nos menus do gráfico e simplesmente adicionar essa linha de tendência em cima da medida que eu tenho. Ficou muito mais fácil para o usuário conseguir criar visualizações e criar visualizações mais complexas dentro do próprio ClickSense, sem ter que envolver uma equipe de desenvolvimento. Eu convido depois, então, todos deem uma olhada nesse aplicativo, ele é bem interessante. Tem todas as novidades que nós temos hoje no ClickSense, as novidades que tivemos em tabela, com todos os recursos que nós temos. Eu acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada também. Voltando aqui para a aplicação, o terceiro ponto que o Josh Good comenta, que é muito importante, é o chamado Dynamic Views. O que é essa tecnologia, o que é o Dynamic Views, que é tão importante a ponto de destacar dentro de uma apresentação do ClickWord? Imagine que eu tenho um cenário, hoje eu estou lendo dados, como eu comentei, a tendência é ler dados que estão na nuvem, de um Snowflake, por exemplo. Nesse aplicativo aqui, eu estou lendo bilhões de registros de Snowflake para poder trazer as informações para dentro do Click. Não faz sentido trazer bilhões de registros linha a linha dentro do ClickSense, tem um aplicativo gigantesco. Normalmente o que nós fazemos nós sumarizamos os dados e transformamos dados que têm bilhões de registros em alguns milhares de registros. Só que muitas vezes, quando eu estou analisando uma informação, eu como executivo, eu estou tentando entender o que está por trás daquele indicador, eu quero ver, às vezes, o registro, mais informações mais detalhadas daquela análise específica. O que eu posso fazer com o Dynamic Views? Eu estou trabalhando aqui numa análise sumarizada. À medida que eu faço uma seleção, eu consigo programar alguns gráficos que eu tenho aqui disponíveis na tela para utilizar essa tecnologia Dynamic Views, que é justamente o quê? Eu faço uma seleção aqui dentro do meu aplicativo do ClickSense, e essa seleção ela é disparada para a base do Snowflake, que é o que eu tenho aqui no exemplo. Então, eu faço uma consulta do Snowflake em tempo real, em tempo de tela, só que essa consulta que eu estou fazendo, eu não estou fazendo em cima de bilhões e bilhões de registros. Eu estou fazendo, até como mostra aqui no exemplo, em cima de 33 registros. Então, eu estou trazendo um detalhe de uma ordem de compra que tem 33 linhas e eu consigo ver aqui todos os detalhes dessas linhas com a última informação que está atualizada no meu Snowflake em tempo de cálculo, em tempo real. Essa atualização dessa tabela, posso fazer isso também para outros tipos de gráficos, ela é feita em tempo real. Eu estou consumindo os dados que estão no Snowflake automaticamente aqui dentro do meu ClickSense. Então, qual que é a grande vantagem do Dynamic Views? Eu não preciso fazer cargas grandes de aplicativos e trazer bilhões de registros do ClickSense para poder analisar. Eu consigo analisar exatamente a parte específica que eu quero dentro do meu aplicativo. Isso para quem trabalha com o Google Cloud, o Snowflake e outras ferramentas, é importante até para uma questão de custos, porque como eu pago por consultas, por queries em diversas ferramentas, eu não vou fazer uma query ou cada usuário fazer uma query de milhares de registros. Posso fazer pequenas queries para trazer esses detalhes, que é realmente aquilo que eu realmente preciso, e o aplicativo como um todo traz todas as informações já sumarizadas. Outro ponto que o Josh Good destacou na palestra dele, que é justamente um ponto de spoiler do que o Lozano vai apresentar, que é o Click Alerting, que é uma ferramenta que hoje ela traz alertas sofisticados para o usuário de negócio. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu vou deixar que o Lozano depois comente, faça a demonstração para vocês, que eu acho que é mais válido e até mais interessante. O quinto ponto que o Josh Good comenta é justamente usar o chamado NLP para perguntas complexas. O que é NLP? É justamente a linguagem natural. E o que o usuário ganha com essa questão de linguagem natural? Como que isso funciona na prática dentro do ClickSense? Eu tenho dentro do ClickSense uma área chamada de Insights, onde eu consigo que o próprio sistema, que o próprio ClickSense gere insights, gere análises para mim. Só que hoje eu consigo, com uma linguagem natural, fazer perguntas para o meu ClickSense. Então eu perguntaria, por exemplo,
qual que o resultado das minhas vendas em 2019 no estado de São Paulo, excluindo a categoria X de produtos. Então, estou fazendo uma pergunta para o meu ClickSense, escrevendo isso normalmente. O ClickSense vai interpretar essa pergunta que eu estou fazendo, com as palavras que eu estou utilizando, com o vocabulário que eu estou utilizando, e trazer a resposta na tela. Então, ele vai trazer os gráficos, mostrando exatamente com todos aqueles filtros, com tudo aquilo que eu perguntei para ele, e trazer essa informação pronta para que eu comece a consumir. Isso é muito interessante, isso deixa mais dinâmico a hora de criação de dashboards. Isso facilita com que eu invista menos tempo na criação e preparação dos dados e gaste mais tempo justamente analisando os meus dados, respondendo as minhas perguntas de negócio para que eu consiga tomar ações com os meus dados. O NLP hoje, eu já tenho isso em multilínguas, eu tenho já em inglês, espanhol, em francês. Está no roadmap para ter isso daqui também em português, para a gente conseguir entregar e que a gente consiga fazer essas perguntas em português de uma forma fácil dentro dos insights. Bom, estes foram os pontos do Josh Good, que ele comentou sobre as últimas novidades que a gente teve dentro da parte de Data Analytics. O que eu quero destacar aqui agora para vocês é mostrar as últimas atualizações que nós tivemos no ClickSense, aquilo que a gente teve de novo nesse último ano, que foi muito comentado também no Connections. O primeiro ponto, ele envolve a parte de Visual Analytics, onde nós tivemos diversos tipos novos de gráficos que foram inseridos na ferramenta, como o Sankey, o Organization, como tivemos também diversas melhorias nos gráficos que nós já temos, tanto no gráfico de funil, na tabela, na Pivot Table, que é um dos gráficos que é muito utilizado, então ficou mais fácil e consegue adicionar diversos estilos na tabela para ficar até mais bonito. Teve a questão da parte de Trend Lines, que eu mostrei para vocês, que hoje o usuário consegue ele mesmo acionar uma linha de tendência, trabalhar com o Self-Service BI de uma maneira simples, adicionar uma linha de tendência, sem ter que fazer uma expressão complexa ou envolver uma equipe de desenvolvimento. Assim como hoje ele também consegue adicionar valores acumulados, média móvel, diferença e modificadores relativos dentro de um gráfico. Isso também foi algo que foi muito pedido pelos nossos clientes, onde eu tenho, por exemplo, um gráfico de barra e eu quero ter uma barra com valor acumulado. Se antes eu precisava fazer uma expressão complexa, acionar alguém em desenvolvimento, hoje eu consigo clicar no botão e pedir para acumular esses valores de uma maneira fácil e eu consigo otimizar esse meu desenvolvimento dentro do ClickSense. Tivemos diversas melhorias também na parte de mapas, com a questão de background e performance. E como eu comentei, para quem tiver interesse e quiser conhecer mais essas melhorias das novas visualizações que nós temos no ClickSense, entre no demos.click.com e procurem pelo nosso Visualization Showcase. Lá é um aplicativo como aquele que eu mostrei, que tem todas as atualizações, as diversas análises que são possíveis fazer dentro do ClickSense. Outro ponto interessante de atualização recente é justamente essa modernização da base do ClickView para o ClickSense. Como eu mostrei para vocês, hoje a gente consegue consumir os aplicativos de ClickView direto na nuvem da Click. Então, o cliente, se hoje ele é um cliente de ClickView, você pretende migrar para o ClickSense, mas sabe que tem um tempo de desenvolvimento para isso, para conseguir migrar os seus aplicativos, você não precisa ligar seu ambiente ClickView, você pode simplesmente mover esses aplicativos para a nuvem da Click e aos poucos você vai modificando esses aplicativos e criando dentro do ClickSense, já proporcionando com que as pessoas utilizem o Insights, trabalhem com Self-Service BI nesses novos aplicativos que vão ser criados dentro do ClickSense. Tivemos diversas melhorias no Hub, até na parte de compartilhamento, de conexões, do que nós chamamos de espaços. Hoje a gente consegue ter espaços separados, totalmente separados dentro da nossa nuvem da Click. Então, um espaço de desenvolvimento, um espaço de homologação, um espaço de produção, um espaço de uma área específica. E cada espaço tem seus próprios arquivos, suas próprias conexões, separando totalmente os ambientes dentro de um único tenant. Outra atualização que nós tivemos em relação a essa parte da modernização é a questão do licenciamento unificado. Eu consigo, com uma licença, gerenciar todos os meus clientes, todos os meus usuários de ClickView e ClickSense, já facilitando muito essa parte de gerenciamento de licenças. Outra atualização que tivemos em relação a compartilhamento e colaboração, hoje a gente consegue, de uma maneira simples, compartilhar os gráficos que eu tenho dentro do meu aplicativo ClickSense com outros usuários. Inclusive, eu consigo compartilhar, enviar um e-mail, um link para a pessoa com um bookmark que eu estou utilizando, ou seja, com as seleções que eu estou utilizando naquela visualização específica.
Isso facilita muito porque eu consigo já mandar um link para a pessoa, para o meu colega, por exemplo, ou para um meu chefe, e ele vai abrir esse link no e-mail dele, e ele vai clicar e já vai ver exatamente aquilo que eu estava visualizando, aquele gráfico, aquelas seleções. Eu não vou ter que investir um tempo e procurar seleções para chegar exatamente naquele número que alguém me enviou. Eu consigo de uma maneira muito mais simples. Teve também a questão de conexões, como eu comentei anteriormente, esse gerenciamento de conexões e arquivos, que hoje é separado totalmente por espaços, isso também facilitou muito na hora da organização dos aplicativos. E o último ponto, antes de passar a palavra para o Érico, é até um ponto adicional, que é de um produto que faz parte do nosso Click Data Integration, que é o Click Catalog. Para quem ainda não teve oportunidade de ver o Click Catalog, não conhece, nunca trabalhou, só explicando um pouquinho o que é esse produto. Imagine que hoje vocês têm diversas informações, diversos bancos de dados na sua empresa, e isso é tudo gerenciado por TI, e com o Click Catalog, ele é um catálogo de dados, onde eu leio todas as informações e centralizo em um único local, em um único produto, fazendo com que o usuário consiga consultar as informações nesse catálogo e consumir essas informações, adicionar no aplicativo de ClickSense, adicionar em outras ferramentas de BI. Então, ele centraliza todos os dados que eu tenho na minha empresa de uma maneira organizada, colocando dentro de um catálogo de dados. E nesse produto, que é o Click Catalog, tivemos algumas atualizações muito importantes, foram muito solicitadas pelos nossos clientes. O primeiro ponto é justamente a integração dele com o ClickSense. Hoje a gente consegue, à medida que eu estou no catálogo de dados e eu estou adicionando literalmente para o carrinho os dados que eu quero consumir, os dados que eu quero comprar, vamos dizer, desse meu catálogo, eu consigo clicar em um botão e já adicionar esses dados em um aplicativo de ClickSense existente, ou eu consigo criar um novo aplicativo de ClickSense. Então ficou muito mais fácil consumir esses dados. Eu não preciso envolver uma outra equipe para pedir uma query para trazer esses dados para mim. Eu consigo já consumir direto no catálogo. Outro ponto importante foi a criação justamente dos dados que eu tenho no catálogo. Eu consigo criar arquivos em QVD. Para quem não conhece o que é o QVD, é o arquivo que o Click grava as informações de uma tabela, grava informações de registros. Então, eu já consigo, dentro do catálogo, pedir para criar um QVD que vai ser consumido por uma outra aplicação. Outra atualização, o terceiro ponto que é importante, é a questão da importação do lineage do QVD. O que é o lineage, para quem não conhece? Imaginem que hoje eu tenho um QVD, que é esse arquivo já pronto do ClickSense, e eu tenho informação ali de vendas, mas eu não sei exatamente por trás de onde veio essa informação, com que base de dados foram criadas e com que base de dados foram transformadas para trazer aquela informação pronta para mim. Então, eu consigo, de uma forma visual, de uma forma gráfica, como mostra aqui nesse slide à direita, eu tenho um gráfico mostrando a origem dessa minha informação. Então, eu vejo, por exemplo, aqui que essa informação veio de um SAP, um dos nossos produtos, que é o Replicate, fez a replicação, o Compose, que é um outro produto que nós temos, automatizou isso, criou um DW dentro do Snowflake, que gerou uma tabela X, que cruzou com o Excel, enfim, eu como usuário, entender a origem desse dado, entender todas as transformações que foram feitas. Eu não preciso pedir para alguém de TI para me passar essas informações. Eu consigo consultar isso dentro do meu catálogo de dados. E o quarto e último ponto do Click Catalog, também pensando na experiência do usuário e essa integração entre os produtos, é que eu, como usuário ClickSense, eu consigo acessar o meu ClickSense e buscar diretamente do ClickSense as informações que estão no catálogo. Eu consigo consumir as informações que estão no catálogo sem ter que entrar primeiro em um produto, escolher os dados e depois ir para o ClickSense. Eu já melhorei essa questão de experiência e eu consigo ir direto no produto ClickSense e já consumir essas informações para começar a fazer as minhas análises. Bom, pessoal, do que eu tinha para apresentar do ClickWord é isso. Como eu falei, foram 2 dias de evento, ainda tem as palestras gravadas disponíveis para todos. Quem tiver interesse, eu encorajo que entre e vejam as palestras, são muito interessantes, tem mais de 40 palestras lá para vocês verem, mostrando não somente a parte de Data Analytics, que foi o meu foco aqui na apresentação de hoje, como mostra também a parte de Data Integration, que mostra toda a questão de replicação de dados, catalogação de dados com mais detalhes, mostra o que está por vir aí também para frente. Com isso, Érico, passo a palavra para você, para a gente seguir com a apresentação do Lozano. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode depois conversar e responder ao final da apresentação.
Muito bom, Guilherme, muito esclarecedora, acho que é pertinente para o momento e muitas novidades da Click, né? Então, acho que é importante todo mundo ter esse entendimento, qual que é a amplitude, né, do catálogo que a Click hoje oferece, né, de soluções, uma plataforma analítica, né? Então, só para resumir, o QDI, né, que é a parte de movimentação de dados, com o Replicate, com o Compose, né? Depois o catálogo de dados. O catálogo, eu acho que é um ponto bem interessante, que eu convido todos a olhar um pouquinho da interface, a experiência que ele oferece, o quanto que você pode mudar a cultura da sua empresa, né? Você passa a disponibilizar dataset de dados, e com linguajar de negócio de uma maneira simples, né? Eu gosto muito do exemplo, né? O usuário tem que ter a mesma facilidade de pegar um conjunto de dados para montar uma análise, porque hoje o ferramental existe, né? O ClickSense, quão fácil, quão simples é, né, trabalhar um dado, gerar uma dashboard, o ClickSense mesmo tem, né, a inteligência aumentada que te apoia. Então, você muda um pouco, né, essa cultura, o backlog até mesmo de TI, e potencializa o verdadeiro self-service, né? Então, acho que é bem importante a gente começar, pelo menos, a entender, pensar como que eu poderia ter esse catálogo de dados da Click. Tá? E é importante frisar que a própria Click comenta, né, que esse catálogo pode ser para qualquer outra ferramenta de visualização, né? É importante o conceito. E ele pode até mesmo te amparar em questões da LGPD, né? Você fechando, você consegue fazer segurança por perfil e tudo mais, tá? Guilherme, só que eu vi que teve algumas perguntas, o pessoal perguntando do Dynamic View, né? Para quem quer começar, né, a estudar, olhar, o que você recomenda? O próprio Brent, a community, você tem algum material para o pessoal começar a estudar tecnicamente como fazer isso? Tem alguma dica só do Dynamic View, que eu vi que teve algumas perguntas e aproveitar aqui o momento que a gente está adiantado um pouquinho. Claro, a parte do Dynamic Views eu sei que ela é bem interessante, como é uma novidade, muita gente está buscando e até implementando isso nos seus dashboards. Eu posso enviar o link aqui para vocês, tem muita informação tanto no nosso Help, mostrando exemplos de como fazer, tem vídeos mostrando. Tem também um vídeo que eu acho que é bem interessante, que é bem didático, que é de um dos nossos arquitetos da Click, que é o Clever Anjos. Ele fala em português, ele é aqui da Click Brasil, e ele explica e mostra como criar esse Dynamic Views, como exatamente tecnicamente criar. Eu vou mandar depois, não sei se eu mando para você, Érico, esses links tanto do Help como dos vídeos, para o pessoal poder dar uma olhada depois, que é bem explicativo. Legal. Se você puder pôr no chat, eu compartilho, depois também a gente troca por e-mail. Muito Tá bom. bom, combinado. Obrigado, Guilherme. Então, Valeu, agora, Érico, obrigado. como conversado, a gente vai apresentar um add-on da Click, né? Então, aí vem a parte do QDA, né? O Click Data Analytics, né? Então, desde o ClickSense, como o Click Alerting, o Insight Bot e alguns outros produtos que nós vamos demonstrando para vocês nos próximos webinários, ok? Então, hoje, a vez é do Click Alerting, chamo o Lozano para fazer essa apresentação, mostrar para vocês o quanto também pode agregar no dia a dia, né? Pensando sempre no negócio, né? Quanto que é importante eu ter uma informação na hora certa, né? E não na hora que eu for acessar um BI, por exemplo, tá? Então, é muito importante. Chamo com vocês agora, deixo a palavra com o Rodrigo Lozano, o especialista do Click do grupo IN. Obrigado com você, Lozano. E mais uma vez, obrigado, Guilherme, pela apresentação. Bom dia aí a todos. Vocês estão vendo a minha tela, me ouvindo, me vendo? Tá tudo certo? Tudo certo, Lozano. Vendo a tela e te ouvindo muito bem. Maravilha. Bom, gente, o foco vai ser o Alert agora, né? O Guilherme fez uma apresentação bastante ampla aí do momento da Click e o que vem aí para o futuro. E aí eu vou falar um pouco mais de um produto específico, que é o Alert, que é um add-on aí bem colocado pelo Érico da componentização do QDA, né? Click Data Analytics. A gente fez um desenho aqui para ilustrar um pouco aí o momento da Click, tentar facilitar o entendimento, e a setinha destaca aqui o que a gente vai falar mais, que é o Alert, tá? Mas a Click hoje, né, é uma empresa de dados, né, bem falada pelo Guilherme, e no mundo de analytics ela atende aí uma série de casos de uso, né, e vai encaixando as suas peças ou seus produtos. A gente desenhou um fluxo aqui dividindo entre QDA e QDI, né? Acho que vocês já ouviram falar disso, e para desmistificar um pouco, a gente fez esse desenho para facilitar, né? É o Click Data Analytics, Click Data Integration,
a parte de integração de dados e a parte de entrega dos dados, né? Eles estão bastante divididos aí, e hoje essa plataforma, ela é uma plataforma end-to-end, né? Isso acho que é bem interessante a gente ressaltar. Falando especificamente do Alert, né, qual que é a mensagem de marketing que a Click colocou para ele, é que ele faz um gerenciamento por exceção, né? Evita a fadiga do dashboard, seria ali o termo na tradução, né? E impulsiona a adoção e ação, né? Você basicamente recebe uma notificação e toma ação a partir dali. Aqui todas as suas capacidades, né? Então tem alguns highlights aí, né? Então ele é totalmente integrado com o ClickSense, por enquanto a versão Enterprise. Eu vou fazer a demonstração aqui para vocês, né? A questão de self-service e centralização, alerta orientado a dados, vocês vão ver que é bem bacana no momento de construir o alerta que você quer receber, a forma como você constrói e as propriedades que você pode explorar na hora da construção e na notificação, tá? Ele tem um aplicativo móvel específico dele, tá? Para iOS e para Android, que ele dá push, inclusive, né? Você consegue ser alertado sobre aqueles alertas que você criou, e ele faz a distribuição, né? Então, tem gente que conhece o Nprint, acredito eu, e ele é um pouco mais simples, né, do ponto de vista de sofisticação do que dá para se fazer com o Nprint, mas ele é bem objetivo, tá, do ponto de vista de você receber um alerta para tomada de ação. Rapidamente aqui, para vocês entenderem, como eu falei, ó, veja que é um produto bem simples, né? Eu tenho os data sources ali tradicional para quem constrói os painéis do Sense, né? Vai buscar o dado, vai carregar esse dado na memória, ou eventualmente usar agora de recursos como o Dynamic View aí colocado anteriormente, tem também capacidade de ODAG, etc. Não vamos mais falar disso nesse momento. O Alert, ele captura as informações desses painéis de ClickSense e faz os disparos por e-mail ou no mobile, né? Então, veja que é uma arquitetura, uma distribuição aí bastante simples para trabalhar com Alert. Legal, aí vamos para a demonstração, depois eu mostro mais alguns slides aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu ClickSense Enterprise. O alerta, ele pode ser gerenciado basicamente de duas formas, né? Tem o on-demand, que eu crio direto através do painel do ClickSense, e eu tenho o alerta agendado, que ele é um pouco mais sofisticado e eu consigo fazer algumas outras características em cima dele. Eu vou começar pelo on-demand, eu deixei uma aplicação pronta aqui, que eu chamei de Click Alerting, tá? Então, no processo de instalação do programa, existe uma extensão, onde é basicamente um botão, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui já está pronto, né? Então, eu deixei um painelzinho pronto, e eu tenho aqui um botãozinho do Click Alert, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês onde é que ele fica, né? Para quem for ter o primeiro contato aí em breve, né? Na instalação, você importa uma extensão similar a como é o uso do Geo Analytics, por exemplo, ó, e aí ele vai aparecer aqui para vocês nesse objeto de extensões, ó. Você vai ver aqui o Alert, ó, Click Alert. É basicamente esse botão que está aqui. Eu tenho um usuário professional, né, que é o usuário desenvolvedor, e com esse usuário eu consigo criar o alerta on demand, tá? Essa aplicação eu deixei em destaque aqui uma métrica MESS, que é o candidatos por vaga, é uma aplicação fictícia, vocês podem ver que ela está atualizando aí na tela, ela está atualizando a cada 1 minuto, justamente porque eu quero criar esse alerta e já ser notificado por e-mail, tá? E eu coloquei um botãozinho de reload aqui também, ó. Esse candidatos por vaga é um indicador randômico, né? Cada vez que eu atualizo aqui, ó, o meu aplicativo, seja pela teste que está rodando a cada 1 minuto ou pelo botão que eu deixei na tela, ele vai mudando esse candidatos por vaga. Mas percebe que ele é sempre um valor maior do que 0. Então, a gente vai criar um primeiro alerta, que eu vou chamar aqui de Alert on Demand, nessa primeira situação que eu estou usando o usuário professional direto no ClickSense, e vou chamar ele de alertas on demand, vagas maior do que 0, porque eu quero forçar a receber o alerta, tá? Numa situação de negócio, o executivo ou o analista, ele vai construir alertas um pouco mais criteriosos, né? Talvez baseado numa margem, baseado numa quantidade que diminuiu ou aumentou muito bruscamente, né? Baseado num valor de venda que está fora do seu normal. Então, hoje eu vou construir esse exemplo inicial maior do que 0 para ter certeza que eu vou receber o alerta e poder mostrar aqui para vocês em tempo de voo, né?
Quando a gente constrói esse alerta, eu posso usar uma medida mestre que já tem na aplicação, veja que eu tenho várias aqui, mas tem um recurso bem bacana, ó, que é filtrar a partir dos objetos que estão na tela. O alerta ele pode ser combinado entre dimensão e medida, né? Mas para simplificar, na demonstração eu vou usar somente aqui a medida. Mas como eu falei, eu posso usar também a dimensão, depende da situação. Avançando um pouco aqui, então, o que é esse alerta, né? Qual que é o operador que eu vou usar para esse primeiro exemplo? É justamente maior do que um valor manual, que é 0, né? Eu posso adicionar uma segunda condição, uma terceira, baseado em AND ou OR, né? A situação combinada, ou uma situação ou outra, né? Para essa primeira, vamos deixar só o básico mesmo. Nesse on-demand aqui, eu posso usar seleções baseadas em marcadores, né? Então, se eu quiser... se eu monitoro um departamento ou uma determinada combinação de informações específica, eu posso criar um marcador e crio o alerta baseado nos filtros desse marcador, né? O on-demand é sempre baseado no reload, e eu posso escolher quantas vezes eu quero ser avisado. Para o webinar, eu vou deixar só uma vez, né? E em quais canais eu vou receber a notificação? E-mail e mobile, né? Vou deixar todos aqui para poder receber também no mobile. Criei o alerta, né? Daqui eu já posso abrir, ó, o painel, o console de gerenciamento do alert, ó. Já vou abrir aqui para vocês verem. Então, do ClickSense, a gente construiu o primeiro alert ali, on demand, com o usuário professional, e aqui eu já consigo ver esse alerta, ó. Já consigo ver esse alerta cadastrado aqui no meu painel de gerenciamento do alert, né? Que vai ser utilizado aí por um usuário de administrador do sistema, tá? Aí, só puxando aqui a minha tela do e-mail, para vocês verem, eu recebi o alerta do maior do que 0, tá? Então, repare aqui, ó, o alerta chegou aqui às 10h40 aqui, ó, que acabamos de fazer esse alerta, e ele avisa aqui, ó, que foi atingido a quantidade de vagas maior do que 0, obviamente foi uma situação forçada ali para a gente receber esse primeiro alerta, legal? Então, vamos voltar aqui para a parte agora do console. Eu vou desabilitar esse aqui que está a cada 1 minuto, que eu não quero receber ele mais por enquanto, e eu vou criar um outro alerta agora gerenciado com mais propriedades, tá? Eu vou chamar esse alerta aqui de alerta agendado, por exemplo, e ele vai ser vagas menor do que 100, né? Porque também a gente viu ali que o número randômico não tem passado de 100. Qual que é o aplicativo? Nessa situação eu vou usar o mesmo, tá? Que é um aplicativo que já é do meu conhecimento para poder trabalhar com esses alertas. E também vou usar a mesma medida, são quantidades de vaga. Posso formatar o número, tá? Vou deixar ele automático aqui, adiciono. Ele já me coloca qual que é o valor atual, ó, desse indicador, dessa métrica. É 7,34 aqui, ó, o valor atual dessa métrica agora lá no painel. Né? Na verdade, ele está atualizando a cada 1 minuto, como eu já falei algumas vezes, e é um número randômico, ele vai mudando, tá? Mais uma vez, tá? Eu posso dimensionar essa dimensão, essa medida, né? Posso falar que eu quero ver ela por ano ou por filial, e aí ele vai fazer o cálculo baseado nessa dimensão, né? Que é uma característica muito legal e diferenciado do que a gente vê de outras aplicações de mercado, que é só baseada no KPI, né? Então, isso aqui é uma característica de diferenciação. E aqui, pelo console, eu consigo criar filtros, ó, customizar filtros, né? Além do marcador, né? Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com determinado campo específico, ó, por exemplo, a filial, eu tenho 3 valores distintos, ó. Eu quero trabalhar só com a minha filial C, por exemplo, nessa situação, ó, adicionar o filtro. Então, ele mostra aqui o filtro que foi adicionado e está mostrando, mais uma vez, aqui o valor do KPI randômico já mudou de novo, mas ele continua sendo menor do que 100, né? Meu objetivo é ser notificado mais uma vez. Avançando aqui, ó, eu posso criar N condições também para esse disparo, tá? Eu tenho que ter pelo menos uma, né, que já vem por padrão a condição A, né? Então, a condição A é, mais uma vez, usando a nossa métrica de quantidade de vaga, é um valor manual. Agora, aqui o operador vai ser menor do que um valor fixo que eu vou colocar o 100, né? Então, vai ser essa a nossa regra de disparo para esse novo alerta, né? Eu posso mandar validar a condição, ó, mais uma vez ela está sendo atendida, e aí quando eu tenho mais do que uma condição aqui, eu posso definir a ordem das regras. Como a gente só tem a condição A, vocês estão vendo a regra 1, é a A, só ela que vai ser atendida para essa situação de entrega. Aqui no gerenciador, na parte do administrador, além do reload, que é o que a gente já viu lá no on-demand, eu posso agendar os disparos, né? Então, é comum
nas empresas tem aqueles processos de cargas de dados D-1, D- algumas horas, né? Eu posso combinar o agendamento do disparo a partir do momento daquela carga, que é quando o dado pode, de fato, sofrer uma alteração relevante e eu tenho que ser alertado para, de repente, tomar alguma ação ou conferir algum resultado específico que eu estou aguardando, tá? Vou deixar no reload, porque para demonstração eu quero mostrar o resultado para vocês. Aonde você vai receber esse resultado, né? Mais uma vez, eu vou colocar mobile e vou colocar e-mail, né? E a frequência vou manter uma única vez. Aqui eu tenho propriedades avançadas desse disparo. Tem um disparo do tipo broadcast, que envia para toda a lista dos usuários que tiverem cadastrados no servidor do ClickSense, né? Vale ressaltar que esse broadcast, o usuário não precisa ter nem um analyzer, nem um professional. A única coisa é que a notificação dele ela é um pouco mais simplificada. Vou mostrar também ao longo da demonstração, tá? E eu posso selecionar um envio a partir de grupos de usuário, né? Eu tenho, por exemplo, o grupo Lozano aqui, que tem 2 usuários, eu posso fazer através de grupo. Ou individualmente selecionar cada um dos usuários que eu tenho no meu servidor também para fazer esse envio, tá? Nesse momento eu vou deixar somente o meu usuário mesmo, que é o RLosa, que vocês estão vendo aqui na tela, ó. Ele é quem vai receber essa notificação aqui de distribuição agendada, tá? A sheet é o alerting, que é a única que tem aqui nessa aplicação que a gente está usando, e eu posso customizar a mensagem, ó. Então, eu vou chamar novamente aqui, ó, de alerta, vou chamar em português aqui, alerta agendado, notificação disparada, notificação. E, inclusive, na instalação, você recebe alguns templates, né, fica numa pasta da instalação, alguns templates para fazer um HTML um pouco mais sofisticado. Ó. Eu vou usar um aqui, ali. Se o HTML estiver escrito direitinho, ele te avisa que o template foi importado com sucesso, ó, e vou salvar aqui agora esse nosso segundo schedule, né, baseado aí em valor menor do que 100. E aí, mais uma vez, ó, eu chamo aqui agora o meu e-mail, ó, reparem que acabou de chegar aqui a mensagem, mais uma vez aqui mostrando para vocês, ó, chegou agora às 10h22, né, a 0 minutos, e aí é um alerta mais customizado, ó, e daqui, ó, eu já posso acionar o painel, né, a partir desse e-mail aqui mais customizado, eu já posso acionar o painel, ó, os detalhes dos filtros que a gente aplicou, etc. Eu posso até melhorar ainda mais aqui essa situação do e-mail, né? Por exemplo, eu vou editar esse nosso alerta agendado e a notificação lá que eu importei um template, eu vou mudar coisas sucintas, coisas suaves, só para vocês verem ali como é que ficaria o resultado, né? Então, repara que o HTML ele é um pouco extenso, porque ele vai pegando propriedades do alert, né? Eu vou mudar só o texto aqui, ó. Vou colocar o que está em inglês aqui, eu vou mudar para português, só para vocês verem aqui o efeito, tá? Então, seu alerta, né, que estava escrito ali em inglês, eu vou colocar, foi disparado. Confira abaixo. E aí, vou salvar. E lá no console, a qualquer momento, ó, eu posso dar uma trigger, né? Então, como ele estava baseado no reload, ele não está agendado, eu vou dar uma trigger manual para que ele faça o disparo a partir dessa minha ação aqui no servidor, né? Então, aqui, ó, eu puxo novamente aí meu e-mail, ó, repare lá, ó, seu alerta foi criado, ó, escrito em português, que a gente ajustou ali o texto, tá? Caramba, fui dar zoom aqui, ficou gigante. Legal, então, vou desabilitar esse aqui também, ó, a gente mantendo aqui o uso no console administrativo, eu vou mostrar a parte de alertas de sistema. Então, a gente estava focado muito em alerta de negócio, né? Baseado em uma medida, a gente construiu, mas eu explanei ali para vocês a questão que é possível usar combinação com dimensão também, né? E agora eu vou criar alertas de sistema. Em geral, para quem tem ClickSense Enterprise instalado internamente, né? Ou até mesmo hosteado em alguma VM de nuvem privada ou pública, mas que gerencia o seu ambiente, né? Que não usa o SaaS da Click, ele às vezes dá alguma falha de carga, e existem APIs de terceiros para alertar, né? Em geral, as pessoas usam API de terceiro para fazer algum tipo de alerta para não ser surpreendido, né? E o Alerting trouxe essa capacidade também, essa possibilidade de ajudar os gerenciadores de sistemas, né? Então, se eu criar aqui, ó, um alerta baseado em notificação, né? Vou criar aqui, ó, é um alerta de sistema,
e eu sei aqui que a minha aplicação de License Monitor, ela está dando falha. Então, eu quero ser alertado, eu fiz um ajuste aqui nela, eu quero ser alertado se ela falhar de novo. Então, eu vou criar o alerta. Nesse caso aqui, eu vou deixar só por e-mail, só quero ser alertado por e-mail, e vou falar para toda vez que acontecer, ele me avisar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nessa situação? Eu vou até o meu servidor Enterprise, né? Vou lá nas minhas tarefas, vou pegar a minha tarefa do License Monitor e vou disparar ela. Vou ativar, ó. Start. Vamos botar para rodar aqui. Ó, reparem aqui que ela foi startada. Normalmente ela leva uns 30 segundos para funcionar, para finalizar, né? Vamos aguardar esse tempinho rodando. Então, é uma solução também que ela ajuda a parte de... o time de infra, né? O time de monitoramento de ambiente, porque uma vez que essa carga aqui vier a falhar, ele vai me notificar também, ou os e-mails que eu escolher para receber, né? A partir dessa notificação aqui também, ele vai ser avisado sobre a falha. Olha lá, ele falhou. Vou aguardar uns minutinhos aqui para receber o e-mail. Enquanto o e-mail não chega, vou mostrar aqui para vocês o de broadcast, né, que é uma terceira opção aí de alerta. Esse seria mais um notificador, como eu falei, o usuário ele nem precisa ter uma licença, né, do ClickSense cadastrada, tá? Só para não fugir do assunto, ó, tá lá o nosso alerta de falha no reload, tá? Chegou o e-mail. Então, é uma notificação proativa, tanto para a equipe de negócio, quanto para a equipe técnica, para poder tomar ali as suas decisões, as suas ações. E o de broadcast, vocês vão ver aqui, ele é bem mais simples, né? Ó. Você coloca, vou colocar o mesmo título aqui na notificação, e você escreve o texto, né? Então, por exemplo, obrigado pela participação de todos no nosso webinar. E aí eu vou criar esse alerta aqui. Também só quero receber por e-mail, dá uma trigger agora, ele vai disparar agora esse alerta. E aí assim que receber aqui o e-mail, o alerta eu já mostro também para vocês, olha lá. Tá aqui. Legal? Então vocês viram que o produto ele é simples e objetivo, né? É fácil de usar, é fácil de gerenciar. Tem aqui algumas características de gerenciamento, que acho que não vale a pena a gente falar disso aqui no webinar. Tem uma caixa de inbox, onde você monitora os alertas que estão acontecendo, ó, né? Então, reparem que todos aqueles que a gente trabalhou, eles estão aqui nessa caixa de inbox. E tem a parte de configuração dos dispositivos móveis, quem que vai estar autorizado a receber, etc. Né? Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, eu tinha deixado aqui impresso um exemplo de e-mail, né, de como ele pode ser recebido aí pelo usuário, e como eu comentei, né, ele já vem com o link para tomada de ação. Isso faz parte, inclusive, do marketing do texto da Click, né, que é ter ações acionáveis, né, um pouco redundante, mas, de fato, você recebe ali a notificação e já toma uma ação a partir daquele recebimento. Né? Isso é legal, isso é bem interessante, já cai na tela de acordo com as características que você criou o seu disparador. Né? Como eu não tenho como compartilhar a tela do meu celular aqui, eu tirei um print, né, só para vocês verem aí como que chegaria essa notificação, né? Esse é um print um pouco mais antigo, eu já estou usando o Alert desde o mês passado, do mês retrasado, e aí o exemplo de como chegaria aí num aplicativo móvel, tá? É uma opção também, a gente sabe que bastante gente fica na rua, faz todo sentido receber esse alerta no aplicativo. Da etapa das camadas, né, end-to-end aí do novo mundo Click, o alert ele se encaixa nessa última etapa de ações, né? Então, com características específicas ali, com inteligência em cima dessas ações, sendo proativo, né, e não deixando passar nenhuma oportunidade, né? Então, acho que isso é legal de mencionar. O que difere o alerta de outros programas de notificação que a gente sabe que existe no mercado, né? Então, tem algumas características aí de destaque, acho que eu pude mostrar para vocês na prática ali, propriedades que não se encontram em outras ferramentas, né? E aqui tem um texto aí
falando um pouco mais sobre essa diferenciação do alerting, tá? Quando se fala na concorrência, tá? O modelo de licenciamento, né? Então, por enquanto, ele é baseado no servidor Enterprise do Sense, como eu havia comentado, né? Via subscrição anual, que é o novo formato de comercialização da Click, né? Tem os usuários Professional, Analyzer e tem o Broadcast, que seria qualquer usuário. O Professional, ele tem a capacidade de fazer o Alert on Demand, igual vocês viram eu fazendo na primeira parte da apresentação. Vale ressaltar também que não necessariamente todo Professional pode ter essa permissão, né? Isso sempre é gerenciado pela governança da empresa. Ela pode desabilitar isso de um usuário Professional, né? O Analyzer, ele tem recursos um pouquinho reduzidos, e todo mundo recebe o Broadcast. A tecnologia que está por trás, né, é uma tecnologia combinada, aí, é um MERN Stack, né, uma combinação de MongoDB, Express, React e Node.js, né. Aí é um pouco mais técnico, não sei se boa parte do pessoal que assiste aí, os webinars não são muito voltados a isso, mas como tem um percentual que gosta desse tipo de coisa, tá aí só para vocês conhecerem, tá? O que é. A parte de segurança, né, do alert, então tem autorização, autenticação e a parte de criptografia. E é isso, gente. Meu convite aqui, acho que já tem bastante gente assistindo a gente pelo YouTube, tá? Mas muito do que o Guilherme falou, tá? Muitos produtos da Click e muitos detalhes de cada produto da Click, né? O ClickSense ainda é o carro-chefe, mas vocês viram lá no meu segundo slide que tem a componentização do KDA, do QDI. Ele tem vários recursos agora, né? A gente procura de tempos em tempos aí publicar vídeos sobre esses recursos, então é interessante para quem está estudando Click, para quem tem Click dentro de casa, ou quem está avaliando fazer aquisição. A gente tem bastante material aí no nosso canal, então fica aí o convite para quem ainda não é inscrito, fazer aí a inscrição. Tô quase virando um youtuber aqui, é o Lozano Neto. E aí, para vocês acompanharem aí as novidades também dos produtos, tá? Tem coisa do Click Catalog, por exemplo, a gente já fez um webinar, quem não pôde acompanhar, tem o vídeo lá, tem coisa de GeoAnalytics, tem coisa de Anyprint, esse aqui do Alert vai para lá também, então é bem legal, tá? Conteúdo visual aí sendo compartilhado com todo mundo. E os contatos, né, da IN aí fica o meu e o do Érico aí, que é o gestor de todo o time de tecnologia e soluções ao qual eu faço parte. O site do Grupo IN, que tem aquela composições de empresa colocado pelo Érico no início. E acabo aqui a minha parte, né? Abro também aí para perguntas. E, Érico, se quiser comentar alguma coisa, por favor, fica à vontade. Legal, muito boa a apresentação, Lozano. A ideia sempre é mostrar de maneira prática, né, que você já enxergue o real valor, né? E queria reforçar o convite do Lozano para o nosso canal no YouTube, né? A ideia é fazer materiais pontuais, tá? E bem curtos, né, que realmente tragam o valor que cada um queira interpretar ali, porque a gente sabe que nos dias de hoje temos muito material, né? Então, o que escolher. Convido vocês a darem uma olhada no nosso canal recorrentemente, que a gente sempre está alimentando, tá? Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui. O Lozano já deixou nossos contatos. Vamos lá. Então, alguns pontos que eu queria comentar com vocês, tá? O primeiro, a questão da Click, né? Para quem está com algum produto ClickView ainda, a Click lançou um programa, tá, o AMP, né, de modernização da plataforma, aonde o cliente que está em ClickView, né, ele consegue, com o mesmo investimento da renovação, existem alguns detalhes, tá, não vou entrar aqui no mérito, mas ele consegue fazer uma adoção do ClickSense, né, sem ter a necessidade de investimento, tá. Antes tinha o Dual, agora você consegue até optar se você vai ser on-premise ou todas essas vantagens que o Guilherme comentou na cloud, tá? É o AMP. Então, por isso eu estou colocando esse e-mail, tá? O marketing@n1.com.br. Então, teve dúvidas, né? Um ponto que teve bastante dúvidas, né? Se o Alerting é um add-on, tá? Então, ele é um produto comercializado
à parte, tudo bem? Então, se vocês quiserem, né, como tiveram perguntas, gostaria de testar, ou gostaria de valores, né, a gente não vai entrar no mérito de valor aqui, alguns perguntaram também, fiquem à vontade de mandar um e-mail, né, para marketing@n1.com.br e o pessoal vai ligar direto com ou o pessoal comercial ou com alguém do nosso time de tecnologia para pré-venda, enfim, tá? Então, eu queria também deixar esse canal aberto aí para vocês, para quem quiser saber condições, tanto do AMP, condições de aquisição do Alert ou qualquer outro produto, tá? Ou também, se tiver dúvidas técnicas, sem problema nenhum. Fizeram algumas perguntas aqui, muitas eu respondi ali no chat e outras eu segurei para responder aqui com vocês, tá? Então, eu já comentei do AMP. E aí, Guilherme, para você, qual que é a correlação, né? Teve uma pergunta que eu achei interessante, né? Do ODAG com o Dynamic Views, né? Eles se complementam, um substitui o outro. Se você puder comentar um pouquinho do ODAG, para quem não conhece, é o On Demand, né? Da aplicação que você conseguia gerar, e o Dynamic Views que o Guilherme apresentou agora. Legal, boa pergunta essa. O ODAG, como o Eric comentou, para quem não conhece, né, gerar um aplicativo sob demanda. Então, aquele mesmo conceito que eu mostrei para vocês, Dynamic Views, no ODAG, eu vou fazendo as minhas seleções, à medida que eu tenho mais restringida a quantidade de dados, eu peço para gerar um novo aplicativo, que é o chamado ODAG. O Dynamic Views e o ODAG, eles usam a mesma tecnologia. Então, é o mesmo tipo de consulta que eu vou fazer na minha base de dados, como o exemplo que eu dei aqui no Snowflake. Eles se complementam porque o Dynamic Views surgiu de uma necessidade dos clientes, que era justamente que o cliente não queria ter que criar um novo aplicativo para buscar essa informação, para ter que depois voltar para o aplicativo principal, ele já queria ver aquilo tudo na mesma tela, deixar uma coisa mais dinâmica. Então, é a mesma tecnologia, só que ao invés de eu criar um novo aplicativo, como o Nodag, eu vejo no próprio dashboard já criado. Então, comparando assim, eles são complementares mesmo. Tem essas duas opções. Bacana, muito legal. E isso é muito importante, né? Por causa o Click sempre trabalhou extraindo dado, trabalhando em memória, né? E hoje cada vez mais, né? Com conceitos de Big Data, Data Lake, o próprio volume de dados crescendo exponencialmente. Então, a Click vem trazendo maneiras, né? Melhores práticas e funcionalidades e realmente agregam valor ali para quem está na frente do desenvolvimento ou cuidar do ambiente, quão importante é isso, tá? Até mesmo pensando em adoções, né, com a próprio Data Lake, o próprio Snowflake, né? Então, isso é bem pertinente, tá? Teve uma outra pergunta, pode ser para os dois, de repente os dois responder cada um com o seu ponto, né? Do Sócrates, né? Se o Click Alert pode substituir algumas funções do NPrint. Pediu o Lozano responder primeiro, depois se o Guilherme quiser complementar algum ponto, seria legal. Ô, Sócrates, tudo bem, cara? Acho que não, tá? O NPrint, ele é mais sofisticado, né? A gente consegue construir os templates baseados no pacote Office, fazer fatiamento de dados por usuário, fazer aquele envio randômico, né? Que ele mesmo fazendo a quebra de arquivo. Então, o NPrint é um produto mais sofisticado de fato, né? O Alert é mais para você tomar uma ação rápida e ser avisado de alguma coisa que está acontecendo com seus dados e como você não fica o tempo inteiro no painel, você não está vendo isso, né? Então, você cria alguns gatilhos que te ajudem a controlar o seu dia a dia, seja de negócio, como os primeiros exemplos que eu criei, ou seja de sistema mesmo, né? Alguma carga importante que venha a falhar, você não precisa mais aí usar a aplicação de terceiro, você tem isso gerenciado aí, né, no próprio Alert, tá bom? Guilherme, quer complementar alguma coisa? Claro. Só complementando, até citando um exemplo de um case que a gente tem, eu concordo com o Lozano, eles não sobrepõem, acho que são complementares, são casos diferentes. Tem um case que ficou muito famoso nos Estados Unidos, foi um dos primeiros clientes do Alerting, que é de uma rede de hospitais que existe lá nos Estados Unidos, e essa rede de hospitais, foi implementado o clique na parte de emergência, para ele ter os relatórios e tudo mais, e eles tiveram um clique alerting ali justamente para receber alertas quando houve algum acidente, alguma ambulância estava trazendo pessoas para esse pronto-socorro. Então, se a gente usasse o N-Printing, ia chegar todo um relatório mais sofisticado, que é algo mais gerencial. Isso chega para os executivos.
Mas para o pessoal que está ali no centro de atendimento, eles recebiam no celular um pop-up falando, está vindo uma ambulância de tal local, vai chegar em tal horário, porque essa informação já foi processada, para eles conseguirem se preparar. Então é como o Lozano falou, de um lado tem o Iniprinting, que é um relatório mais gerencial, do outro lado é um alerta para você tomar uma ação. Nesse caso do exemplo que eu citei lá nos Estados Unidos, que é um hospital, é para eu tomar uma ação e me preparar para atender essa ambulância. Em caso de empresas, é tomar uma ação de um estoque baixo de um produto, de um problema que eu tive numa determinada fábrica, por exemplo, são coisas mais rápidas, são ações mais rápidas que eu tenho que tomar naquele momento. Acho que é basicamente isso. Não, perfeito, Guilherme. Eu até acho que, Sócrates, né, muitas vezes a gente comentava, né, quando tinha só o N-Print, que é meramente impossível ter um ser humano 24 horas por dia em frente a uma dashboard, né? Então, a gente acabava usando o N-Print para suprir essa necessidade de disparar só um alerta, e poderia ser disparado um relatório, enfim. Mas são produtos, na minha visão, como os dois comentaram muito bem, totalmente complementares, e o Alert realmente tem esse foco, né? Então, aí, de novo, vem sempre aquela pergunta, né? Casos de uso dentro da empresa, né? Tem usuários que um relatório periódico é mais que suficiente. Outros usuários, uma análise guiada, né? Já outros têm a característica ali do self-service, buscar novas perguntas no dia a dia, né? E também tem o que complementa um, complementa o outro, e por que não alertas, né? Aconteceu alguma coisa, quanto antes tiver essa mensagem, né, mais efetiva pode ser a ação, né, do gestor, de uma tomada de decisão e assim por diante, tá? Até complementando, né, tem até o Rogério aqui comentando que eu acho que cabe muito bem, né? Ele cabe muito bem na área de saúde, né, o alerta, em várias áreas, né? Mas saúde a gente acaba vendo ali um pouquinho mais tangível, concordo contigo, Rogério. Teve uma pergunta do Charles Schmitz, né? E ele perguntou assim, né? Posso colocar um alerta sempre que algum pedido de venda for emitido com margem abaixo de um determinado, né, padrão? Né? Perfeito a pergunta, eu acho que é esse mesmo o foco. E quantas pessoas podem receber esse alerta? Lozano, por favor. Sim, eu usei uma métrica ali randômica de exemplo, né? Mas sim, você pode usar essa sua medida aí de percentual, e se ela deslocar, você faz o disparo. E as pessoas que podem receber são as pessoas que estão no seu ClickSense Enterprise, né? Existe a diferenciação ali do tipo de customização de alerta para quem é professional e quem é analyzer, tá? Mas, basicamente, todos que estão no seu ClickSense Enterprise, listados como usuários no seu ClickSense Enterprise. E a gente consegue, né? Por exemplo, é legal, eu gostei dessa pergunta para pensar já num caso de uso. Né? Por exemplo, pedido de compras, né? Se entrar uma compra acima de um valor tal, ou entrar, né, um pedido que precisa de uma aprovação de um gestor, né? Quantas vezes, de repente, uma empresa faz uma venda, mas precisa de uma aprovação de um gestor, né? E às vezes esse gestor está ocupado, enfim, você pode, né, isso o quanto antes, né? Então, diminuindo ali o ciclo do processo, apoiando, então é bem interessante, tá? Sim, dá para dimensionar, né? Opa, desculpa. Isso, não, pode falar. Dá para dimensionar a medida, né? Então, você pode colocar, por exemplo, a dimensão pelo pedido. Bom, o pedido é o menor nível, né? Pode depois ficar assustadora a quantidade de notificações que a pessoa vai receber. Mas dá para você dimensionar, né? Por um campo específico, e se ele fugir do valor padrão, ser alertado, sim, né? É um dos objetivos centrais aí do produto. Legal. Pessoal, tem que às vezes as perguntas estão chegando fora do time, tá? Mas aí perguntaram de novo, chegou para mim aqui. O Alert é um produto à parte, tá? É um add-on e ele é comercializado à parte complementar, tudo bem? Para deixar isso bem claro, tá? Deixa eu ver, a Fabiana Rodrigues, né? Ela pergunta se é possível identificar padrões nos dados, né? Repetições já existentes e emitir alertas. Eu deixo o pessoal Lozano e o Guilherme responder, mas eu acredito que isso a gente acaba fazendo antes, né, numa etapa preliminar da leitura dos dados, tá? Então, se tiver alguma repetição, posso fazer algum tratamento e por ter algum tipo de mensagem, seja no dashboard ou também até mesmo no alerta, tá?
Mas, Lozano e Guilherme, se vocês tiverem alguma coisa para complementar, né, se o alert é possível identificar padrões nos dados, repetições e emitir alertas. Você quer falar aí, Guilherme? Pode falar. É só basicamente um spoiler aqui de roadmap. No próprio alerting, no roadmap dele, hoje, como o Luzano mostrou, a gente consegue fazer alertas daquilo que já está no ClickSense, mas futuramente a gente consegue ter funções estatísticas dentro do alerta. Então vai conseguir identificar repetições, padrões e até uma questão de previsão, um forecast em cima dos seus dados. Então, dentro do próprio alert, a gente vai conseguir já criar isso de uma maneira fácil, sem ter que criar o código, mas simplesmente selecionando a opção na medida. Então, é uma coisa que está por vir dentro do Click Alert que vai ajudar bastante, que acho que atenderia essa sua pergunta. Muito bom, não tínhamos combinado, hein? Acabei organizando, a Fabiana ajudou com o spoiler do Guilherme aqui. Gente, acho que é isso, né? Eu queria agradecer a presença, tivemos mais de 200 participantes, né? Perguntas, acho que enriquecedoras, foi muito boa a apresentação. Então, queria agradecer mais uma vez todos os participantes, todos que ajudaram a organizar na equipe de marketing, e o Guilherme, né, pelo tempo dedicado aqui para nos ajudar, né, da Click, e o Lozano. E queria deixar a palavra aí com vocês, Guilherme, se quiser fazer algum comentário para o encerramento, e depois o Lozano, por favor. Queria agradecer mais uma vez pelo convite da IN, também todos que participaram aqui, pelas perguntas, que tiveram muitas perguntas boas. E convido mais uma vez todo mundo a acessar o ClickWord para ver as apresentações, tudo que a gente tem, e conhecer também mais a nossa plataforma. Hoje a gente mostrou um pedacinho dela, o Lozano mostrou o conceito dela como um todo, a parte do alerting, mas a gente tem muito mais produtos, e a gente consegue resolver muito mais situações das empresas com demais soluções dentro da Click. Então, quem tiver um tempinho, dê uma olhada nas apresentações. E é isso. Obrigado, pessoal. Muito bom, Guilherme. Obrigado mais uma vez a você e a Click pelo apoio que tem nos dado. Lozano, por favor. Opa, obrigado também aí pela participação de todos, nessa manhã de 4 meses de confinamento aí. É legal poder compartilhar esse tipo de conteúdo com vocês. Eu, particularmente, fico bem feliz quando tem esse tipo de evento, né? A gente vai estar sempre procurando fazer, e aí conto com a presença de todos aí quando acontecerem, né? Continuem se cuidando aí. Muito obrigado e bom dia a todos. Legal, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado por todos. Eu continuo deixando o e-mail aqui na tela. Qualquer dúvida, né, questões de valores, regras comerciais, quiser testar, enfim, né, ficamos todo o nosso time aqui do Grupo IN à disposição. Mais uma vez, obrigado, tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.